efeito estufa é um fenômeno atmosférico natural responsável pela manutenção da vida na Terra. Ele também mantém as temperaturas médias globais e evita que haja uma grande amplitude térmica, possibilitando então o desenvolvimento de seres vivos. Este fenômeno natural, chamado efeito estufa, impede a perda de calor e mantém o nosso planeta Terra aquecido, possibilitando inclusive a manutenção da vida. Contudo, devido às ações humanas, está ocorrendo o aumento da concentração desses gases na atmosfera, levando ao aumento da temperatura média global. A inundação das cidades costeiras e a desertificação de áreas férteis, o derretimento de massas glaciais e a proliferação de furacões devastadores, extinção de espécies e danos irreparáveis a diversos ecossistemas. Escassez de água em algumas regiões são apenas algumas de suas principais consequências. O que são os balanços de gases do efeito estufa? É a diferença entre as emissões e remoções antropogênicas de gases de efeito estufa da atmosfera em um determinado intervalo de tempo. O agronegócio da cana-de-açúcar movimenta 40 bilhões por ano no país. A safra de 2007 a 2008 colheu cerca de 550 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, representando 15,2% a mais do que no ano anterior. Metade dela é destinada à fabricação de etanol, o que faz do Brasil o segundo maior produtor de combustível do mundo. O primeiro lugar cabe aos Estados Unidos, que extraem o etanol do milho a poder de pesados subsídios. 2/3 da produção nacional estão concentrados no estado de São Paulo. A produção e o consumo do etanol de cana-de-açúcar brasileiro emitem cerca de 73% menos dióxido de carbono, um dos principais gases causadores do efeito estufa, do que os processos de obtenção e de queima da gasolina comercializada no país. Segundo o trabalho da Embrapa, um hectare de cana produz por ano 3.244 kg de gases estufas, em equivalente de CO2, enquanto as lavouras de soja e milho emitem em média 1.160 kg, já as pastagens 2.840. Mas um hectare de cana substitui 4.500 litros de gasolina, cuja combustão emite 16,4 toneladas de CO2 por ano para a atmosfera. O resultado é que a cada hectare de cana transformado em álcool e utilizado em substituição à gasolina, produz uma redução de mais de 12 toneladas nas emissões de CO2 anuais. Um dado que favoreceu o balanço foi a crescente mecanização da colheita da cana, que vem substituindo o artifício das queimadas, usadas para limpar o solo, mas que espalham gases estufa, como o CO2 e o metano na atmosfera. O metano tem um potencial de efeito estufa 21 vezes maior que o gás carbônico. Hoje, a mecanização já envolve 60% da área de plantio de São Paulo e, por força da lei, deveria até 2022 atingir quase a totalidade das fazendas de cana. A exceção serão as áreas com declividade superior a 12%, em que só a colheita manual é possível. Segundo o estudo, se a colheita da cana fosse totalmente mecanizada, sem recorrer a queimadas, a vantagem do álcool seria ainda maior, 86% superior à gasolina e 78% em relação ao óleo diesel. A colheita de cana crua elimina a emissão dos gases metano e óxido nitroso e também reduz a emissão vinculada ao uso da mão de obra. Em compensação, a máquina colhedora de cana consome 40 litros de diesel no mesmo período, diz Luiz Henrique. Mas a comparação entre as emissões dos dois sistemas de corte deixa muito claro que, apesar do consumo pesado da máquina cortadora, a eliminação da queima diminui em quase 80% as emissões totais que ocorrem na colheita. O etanol da cana-de-açúcar é uma das principais fontes geradoras de bioenergia utilizadas na substituição dos combustíveis fósseis. No Brasil, a expansão da cultura da cana-de-açúcar para novas áreas, a adoção da colheita sem queima prévia da palhada e a aplicação nas lavouras de subprodutos oriundos das usinas têm demandado estudos sobre alterações nos estoques de carbono e nitrogênio no solo, além das emissões de gases do efeito estufa. Os balanços energéticos são importantes porque dão a medida de sustentabilidade de um combustível. No caso do etanol de cana, evidencia-se uma vantagem significativa em relação à gasolina e ao óleo diesel. Considerando o total de etanol produzido na última safra, o país contribuiu para mitigar 50 milhões de toneladas de CO2.
ou 3,4% das emissões totais de gases causadores do efeito estufa derivados do uso de combustíveis fósseis. O caráter sustentável do etanol de cana é conhecido há várias décadas. Além do fato de ser um combustível renovável, o álcool brasileiro leva vantagens em relação ao etanol extraído de outras plantas, como milho e a beterraba, tanto na produtividade quanto na capacidade de gerar eletricidade por meio de seus resíduos. Mas os balanços energéticos levam em conta uma miríade de tópicos, como a emissão de gases na produção e aplicação de herbicidas e fertilizantes, na construção de usinas de álcool, na fabricação de máquinas agrícolas, no transporte do combustível até o consumidor final, entre outras coisas. Incentivos em políticas públicas são necessários para conduzir a expansão da cana-de-açúcar em direção a um caminho sustentável, como tem sido feito para a expansão da cana-de-açúcar durante 2006 a 2011, evitar a conversão de cítros, florestas plantadas e florestas naturais é imperativo, enquanto ter as expansões em áreas de pastagem torna-se desejável como uma tragédia fundamental para garantir os benefícios ambientais do etanol de cana-de-açúcar no Brasil. Ainda resta um desafio para agregar valor ecológico ao biocombustível brasileiro. Outras monoculturas, como a do eucalipto, por exemplo, conseguiram resgatar um pouco das funções ecológicas dos ecossistemas que substituíram. Recuperaram, por exemplo, matas ciliares. Isso ainda não se vê com as plantações de cana. Esse é um déficit que o setor deve ao meio ambiente e à sociedade. Os pesquisadores têm um papel a desempenhar nessa tarefa, ajudando a produzir estudos científicos e a encontrar soluções tecnológicas sobre o assunto. Essa recomposição seria altamente benéfica, inclusive para o negócio da cana. A alta concentração de dióxido de carbono, CO2, na atmosfera resulta em chuva ácida, resulta em derretimento das calotas polares e aumento da temperatura na Terra. As consequências disso é justamente o aumento do nível do mar e o aquecimento global. E, por sinal, nós observamos que neste momento existe os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável entre os países, né, ou seja, a agenda global, para que a comunidade, as grandes corporações, né, usando o ESG, o ESG, meio ambiente, social e governança, para que tenha um controle melhor, para que no futuro, ou mais perto, nós podemos conviver com dignidade na sociedade que estamos.